Olá, alunos do oitavo ano. Nesta aula, iremos estudar sobre grandeza e proporção. Entender o que é uma grandeza e como identificá-las em uma situação ou problema. E com relação à proporção, vamos entender o que é proporção e determinar se há relação de proporcionalidade entre grandezas, entre duas grandezas. Primeiramente, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. A grandeza não é o objeto que pode ser medido, mas é a medida que é possível ser observada nele, como a distância, o peso de uma pessoa em quilogramas, a velocidade, a altura e etc. As grandezas também podem ser verificadas em razões, como é o caso da velocidade. Temos uma razão, essa grandeza pode ser verificada em razões. O caso da velocidade é uma grandeza resultante da divisão entre a distância e o tempo, nos quais, por sua vez, são outras duas grandezas, ou seja, temos a grandeza distância em metro e temos o tempo. A razão que é uma divisão, a divisão da distância sobre o tempo resulta na velocidade, ou seja, a razão entre duas grandezas resultando em uma terceira grandeza. E adentrando na proporcionalidade, temos aqui ingredientes para um bolo, uma receita para um bolo. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1 xícara e meia de chá de leite, 1 colher de fermento. E a pergunta diz: qual será a quantidade de ingredientes para um bolo, ou seja, necessários para fazer um bolo com o dobro do tamanho? Temos a receita para um bolo só, a receita para um bolo. E agora, esse bolo que precisa ser feito, ele deve ter o dobro do tamanho. Para que seja possível fazer esse bolo, o que pode ser feito? O que deve ser feito? Deve ser duplicado a quantidade de ingredientes. Se um bolo era necessário 2 xícaras de chá de açúcar, um bolo 2 vezes maior será necessário 4 xícaras. Para um bolo, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, um bolo com o dobro de tamanho serão necessários 6. No lugar de 4 colheres de margarina, 8. 3 ovos, 6. 1 xícara e meia, o dobro, 3 xícaras. No lugar de 1 colher de sopa de fermento, 2 colheres. Ou seja, essa relação de proporcionalidade refere-se basicamente a aumentar um ingrediente, no caso desse exemplo, e diminuir outro, ou aumentar um e aumentar outro na mesma proporção. Ou seja, o que você faz de um lado, você precisará fazer do outro. E é importante entender a situação, entender o problema. O que é que o problema está pedindo? Para um bolo, necessário uma certa quantidade de ingredientes. O tamanho do bolo dobrou, duplicou. Se duplicou o tamanho do bolo, também precisará duplicar, aumentar os meus ingredientes. Essa basicamente a relação de proporção. Se um aumentar, o outro também vai aumentar na mesma proporção, na mesma quantidade. Temos aqui uma atividade para entendermos melhor as relações de proporcionalidade, que diz: Ricardo foi ao mercado comprar sabão líquido. Observando tudo, viu que tinha 2 embalagens. 2 litros desse sabão custando R$ 10, 4 litros custando R$ 20. Qual produto é mais vantajoso em relação à razão do preço por litro? Bom, para determinarmos qual produto é mais vantajoso, precisamos determinar essa razão do preço por litro, para saber quanto é que vai custar cada litro. Já que é a razão do preço por litro, então o preço fica lá
numerador e o litro no denominador. Se R$10 é 2 litros, 10 dividido por 2, 5. R$5 vale 1 litro. No segundo caso, 20 por 4. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. Ou seja, tanto no primeiro caso, 2 litros custando R$10, quanto no segundo caso, 4 litros custando R$20, ambos resultam em R$5 cada litro. Se no caso 1 litro custa R$5, no caso 2, 1 litro também custa R$5, então não há um produto mais vantajoso. Tanto faz eu comprar 2 litros por R$10, quanto comprar 4 litros por R$20. Ou seja, se a razão de cima é igual à razão de baixo, vemos aqui que essa razão aqui é igual a essa razão, ambas resultam no mesmo valor, então dizemos que há uma relação de proporcionalidade entre essas duas razões. Essas razões elas são proporcionais. Se duas razões têm os mesmos valores, dizemos que essas razões são proporcionais. Há uma relação de proporcionalidade entre elas. Atividade 2. Aqui temos o seguinte: 10 ovos custam R$6. No caso 1, e no caso 2, 30 ovos custando R$15. Qual mais vantajoso levar? Bom, para determinarmos o qual mais vantajoso levar, qual proposta mais vantajosa, nós devemos determinar a razão entre do preço pela quantidade de ovos, que no caso 1 vai ficar 6 dividido por 10, R$6 por 10 ovos. E assim nós iremos determinar o valor da unidade, que resultará em quanto? 6 sobre 10, 0,6. No segundo caso, mesma coisa. Preço dividido pela quantidade de produtos. 15 dividido por 30. 15 dividido por 30. Que resultará em 0,5. 50 centavos e aqui 60 centavos. Então, assim, isso significa dizer que no caso de 10 ovos por R$6, cada ovo vai sair por 60 centavos. Cada unidade sairá por 60 centavos. E no caso 2, cada unidade vai sair por 50 centavos. Ou seja, mais barato. Então, qual o mais vantajoso levar? 30 ovos por R$15 será mais vantajoso. Mais vantajoso seria aí 30 ovos por R$15. E nós podemos perceber que não existe proporcionalidade entre essas duas ofertas. Porque para existir proporcionalidade, a divisão deveria ser a mesma, e nesse caso não acontece. A divisão de cima é um resultado, a divisão de baixo é outro resultado. Então, dizemos que no caso acima e no caso abaixo não há relação de proporcionalidade, porque as razões, as divisões são diferentes. Isso serve para nós compararmos preços por unidade. Temos lá um produto ofertado
nós determinando a razão do preço pelo produto para uma oferta e determinando a razão do preço pelo produto para outra oferta, nós vamos identificar qual é o mais barato, o mais em conta, o mais viável a ser comprado. Então, tem essa proporcionalidade, tem essa razão no nosso dia a dia também. Proporção. Nós já estudamos sobre as relações de proporcionalidade e a proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Foi o que nós vimos. Se a razão, de uma foi igual à outra razão, dizemos que há relação de proporção, a proporcionalidade entre essas grandezas. Então dizemos que os números que formam as razões na ordem dada são proporcionais. Os valores são proporcionais. Dada a proporção A sobre B igual a C sobre D, com B e D diferente de zero, podemos dizer que A está para B, assim como C está para D. Os termos A e D são chamados de extremos. Vamos gravar essa definição porque será importante para questões de outros exercícios e para os anos posteriores, nono ano, primeiro ano. Essas definições são muito importantes. Então, temos que A e D são extremos. E os termos B e C são chamados de meios, que fica da seguinte forma. Nós temos aqui uma razão, 1/3 igual a 2/6. Temos aí duas razões. Ok. O número 1 e o número 6, comparando aqui, que seria o nosso A e o nosso D. Esses dois números são chamados de extremos. E os números 3 e 2 são chamados de meios. E se o resultado de uma razão, o resultado de 1/3 é igual ao resultado de 2/6, então significa que há proporção entre esses valores. Ok? Temos aqui uma atividadezinha que diz: dada a proporção, identifique os extremos. Nesse primeiro item ele só quer que identifique os extremos. Quem são os extremos? Os extremos é o numerador da primeira fração, que seria o 15, e o denominador da segunda fração, 42. Só para identificar os extremos. No segundo, dada a proporção, identifique os meios. Os meios é o denominador da primeira fração e o numerador da segunda fração. Esses são os meios. Simples, é só isso. E temos aqui uma propriedade muito importante, que é a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Temos uma razão A sobre B igual a C sobre D. Então, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios. Isso sempre será satisfeito. É possível essa multiplicação. Os termos A e D são chamados de extremos, nós já sabemos, já vimos anteriormente, e os termos B e C são chamados de meios. Ok. Então temos 12 sobre 50 igual a 60 sobre 250. 12 e 250 são extremos, 60 e 50 são meios.
De acordo com a propriedade fundamental das proporções, 12 vezes 50 deve ser igual a 50 vezes 60, que resulta em 3.000. Sempre deve dar igual, de acordo com essa proporção. Nessa atividade diz: verifique se as afirmações são verdadeiras, ou seja, se há proporcionalidade entre essas razões. Primeiro caso, 1/4 igual a 15 sobre 60. Nós não precisaremos dividir essas frações para determinar se uma razão é igual à outra. Apenas vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar os extremos, nós já conhecemos, pelos meios, que vai ficar da seguinte forma: 1/4 igual a 15 sobre 60. Isso implica dizer que 1 vezes 60 é igual a 15 vezes 4. Quanto é 1 vezes 60? 1 vezes 60 é 60. Quanto é 15 vezes 4? 15 vezes 4, 60 também. Se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, dizemos que esses valores são proporcionais. No item B, mesma coisa. Multiplicar os extremos, que é o 7 e o 32, pelos meios, 28 e 8. Vai ficar da seguinte forma: 7 vezes 32, 7 vezes 32, deve ser igual a 28 vezes 8. Quanto é 7 vezes 32? Vocês calcularão e determinará que é igual a 224. E 28 vezes 8, também 224. Logo, satisfaz a propriedade fundamental das proporções e podemos dizer que também esses valores são proporcionais. É isso. Bons estudos. Até a próxima aula.